que é um programa fantástico para fazer tratamento de dados, que é o Beleza? Então você que trabalha com análise de dados e quer aprender algo a mais, aula sobre tratamento de dados com Power Query. nosso grande objetivo sempre foi esse, né? Transformar dados em descobertas valiosas. Demonstrar o uso em dados cadastrais e iniciar o uso. Sair dessa aula com alguma transformação. Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma mega aula do grande mestre Zaina. Sextou com dados, meu amigo Zaina, é isso mesmo? Opa, sextou com dados. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um aulão dessa nossa série Sextou com dados aqui no canal Data Virtus. É isso aí, pessoal. Então, hoje, nosso mestre Zaina, né? Não importa se é feriado, nada disso. O importante é que sextou com dados, estamos aqui para trazer muito conteúdo de valor e algo que realmente vai fazer a diferença aí na sua vida, beleza? Então, você que trabalha com análise de dados e quer aprender algo a mais, esse é o local apropriado, né? Sabemos que hoje é um grande feriadão, tem gente que está viajando, passeando, mas não, tem gente que está aqui conosco para aprender e quer realmente sair dessa aula com alguma transformação. E falando em transformação, meu amigo Zaina, nosso grande objetivo sempre foi esse, né? Transformar dados em descobertas valiosas. E eu tenho certeza que essa ferramenta, ela auxilia nesse processo. Meu amigo, vamos começar a nossa aula então? O que tu acha? Bora lá começar nossa aula sobre tratamento de dados com Power Query, que é uma continuação da aula da sexta-feira passada, né? Na sexta-feira passada, nós vimos tratamento de dados com Excel e terminamos nesse ponto, para ver como fazer tratamento de dados com Power Query, que é uma ferramenta complementar, uma ferramenta acessória, que é um programa fantástico para fazer tratamento de dados, que é o tal do Power Query. Então vamos entender um pouquinho o que é essa ferramenta e depois partir para a prática. Só para explicar um pouquinho como vai ser a aula hoje, a dinâmica, eu vou fazer uma introdução para explicar o que é essa ferramenta, como que ela funciona com outros programas, né, da Microsoft, e depois eu vou demonstrar o uso em dados cadastrais e iniciar o uso em números telefônicos e deixar um desafio para quem está assistindo. Então, no final da aula, eu vou deixar um desafio, que daí a gente, na sexta-feira que vem, resolve esse desafio juntos, tá? Então, por enquanto, só acompanhe a aula, mas para o final eu vou disponibilizar um link que nosso amigo Jonas vai deixar na descrição e vai compartilhar também por e-mail e nos grupos um link com os arquivos que eu vou trabalhar hoje. Aí, com esses arquivos, vocês podem repetir o que eu fizer durante essa aula e tentar resolver o desafio. Jonas, você me autoriza a dar um prêmio para quem conseguir resolver o desafio? O que Ué, você meu acha? amigo, se tu tá falando, cara, eu só assino embaixo. Eu só assino embaixo. Vamos lá. Prêmio, Então tá lá, prêmio é vamos lá. sempre muito bem-vindo. A gente gosta de prêmio, viu? Isso, é um prêmio para quem resolver o desafio. Mas pro final da aula a gente combina como será isso aí, tá? Fechou. Bom, vamos lá. Hoje então é sobre o Power Query. Pegando uma definição lá do ambiente da própria Microsoft, que é esse link aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. E meu amigo Jonas não, eu consigo colocar aqui, ó. Vou colocar no chat para vocês. Depois a gente coloca também na descrição do vídeo, tá? Então nós temos esse site que explica o que é o Power Query. É um ambiente da própria Microsoft que explica o que é e diz o seguinte, até já copiei aqui umas partes para minha apresentação, diz que o Power Query é um mecanismo de transformação e preparação de dados. Usando o Power Query, você pode executar o processamento ETL, que significa extrair, transformar e carregar com os seus dados. ETL, Extract, Transform and Load. Extrair, transformar e carregar. O que é isso? Extrair é você
pegar um conjunto de dados, transformar é fazer alguma modificação, seja limpando, consertando, arrumando, e o carregar é você guardar em algum lugar. Então você pega os dados, faz algum tipo de tratamento e guarda em algum lugar. Pois bem, onde que a gente guarda o resultado desse tratamento, dessa transformação? Em alguma outra ferramenta. Então olha só, como esse mecanismo Power Query está disponível em muitos produtos e serviços da Microsoft, o destino em que os dados serão armazenados, os dados já transformados, já tratados, onde eles serão armazenados dependerá do local em que o Power Query foi usado. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem, também extraída do site da Microsoft, que representa o seguinte: nós temos dados que passaram pelo Power Query e foram armazenados em algum lugar. Podem ter sido armazenados nesse ambiente da Azure, que é um ambiente para Big Data, inteligência artificial. Pode ser nesse Dataverse, que é um ambiente para armazenamento de dados. Pode ser no Excel, que é o caso dessa demonstração que a gente começou na sexta-feira passada e agora continua. E pode ser também no Power BI. Isso até me deu uma ideia, meu amigo Jonas, que na continuidade, depois que a gente passar pelo Excel, Power Query, a gente pode dar uma chegada no Power BI para mostrar aí para os colegas, né? Então Eu acho vamos que o já pessoal vai pensar achar. aí numa sexta-feira, mostrar rapidinho o Power BI para o pessoal. O que você acha? Uau, com certeza o pessoal vai gostar. Eu acho que Power BI é uma tecnologia muito famosa também, né, Zaina? Criou muita visibilidade nos últimos 2, 3 anos aí. Então acho que o pessoal vai curtir sim, viu? Ó, o pessoal já deu um Ótimo. gol ali, sinal que realmente vai gostar. É isso aí, meu amigo. Boa lá. Tem gente que já gostou da ideia, né? Então pronto, a gente vai então evoluindo. Depois a gente vai para o Power BI, que é uma super ferramenta que permite a gente fazer o cruzamento de dados. Só que não adianta a gente fazer cruzamento de dados estragados, né? Com problemas. Então a gente precisa resolver esses dados antes, tratá-los. E o ambiente que o Power BI utiliza para isso é o Power Query. Legal, né? Então, nessa nossa demonstração de hoje, é partindo do Excel, ó, do Excel, a gente vai provocar com que o Excel dê uma chegadinha lá nos dados. Ficou bonita a minha seta, né? Ele vai chegar lá nos dados. Chegou lá, depois o Power Query trabalha e devolve os dados para o Excel. Gostou dos meus desenhos aqui, Jonas? Ficou bem louco. Ficou bem louco, né? A ideia é essa aí, pessoal. Eu estou lá no Excel, tem uma parte de dados, onde eu vou obter dados, e caso eu já queira fazer algum tratamento, eu aciono um recurso chamado transformar dados. E isso me leva para o Power Query. E lá se abre um mundo de opções para a gente fazer tratamento de dados. Legal, legal. Então, olha só, eu estou lá no Excel, aciono a guia dados, obter dados, posso entrar direto no Power Query, mesmo sem nenhum dado na minha planilha. Acabei de abrir o Excel, quero ir direto para o Power Query. Posso ir. Dados, obter dados, iniciar editor do Power Query. Ou, já quero importar os dados que estão lá num arquivo CSV, ou num arquivo XML, ou num arquivo TXT, ou XLS, ou alguma coisa de banco de dados. Aí eu aciono por aqui o tipo de arquivo que eu quero obter. Legal. É feita a leitura do arquivo, mostradas as tabelas, né, os conjuntos de dados que estão lá, e daí a gente escolhe ir para transformação de dados, transformar dados. Clica em transformar dados e o Power Query aparece como um canivete suíço para a gente tratar, limpar, resolver, alterar os dados que a gente precisa trabalhar. Super ferramenta, super ferramenta. E tem uma coisa bem importante, isso vale tanto para o Excel quanto para o Power BI, que é a ideia de consultas e conexões. O que. Deixa eu. Vou até desenhar, vou me arriscar a fazer um desenho aqui, tá, Jonas? Vamos ver se vai ficar bonito. Vai lá, meu amigo. Fazer um desenho bonito. Imagine que nós estamos numa planilha vazia, a planilha é vazia. E nós queremos. Opa, foi sem querer querendo aqui, show.
Olha, não deu muito certo meu desenho, hein? Tentar de novo, tentar de novo. Vai lá, vai lá. Escorregou o mouse. Estou aqui numa planilha vazia e eu quero importar dados que estão em... Opa! Eita! É sexta-feira, é sexta-feira. Eu quero importar dados que estão em outro arquivo. Então imagine que essa planilha nossa aqui é uma planilha ainda onde eu vou fazer uma análise, então eu vou chamar ela de análise, tá? Uma planilha de análise. Só que para eu analisar os dados que estão em outro arquivo, eu preciso obter os dados daqui. Então vamos imaginar que esse outro arquivo é um arquivo que tenha cadastro de pessoas, tá? Cadastro. E é um arquivo do tipo... Deixa eu até colocar aqui um ponto, ó, do tipo XLSX. Ficou um pouquinho torto, mas tá valendo. Então, o arquivo cadastro.xlsx, que pode ser composto, como a gente viu na última aula, de várias planilhas. Então, imagine que tem várias abinhas aqui, ó. Uma aba que tem dados, por exemplo, cadastrais mesmo, ó, vou colocar um C. Imagine que tem uma outra planilha que tem dados de veículos dessas pessoas. Então, vou colocar aqui um D, um V. Cadastro e veículos. Duas planilhas num arquivo. Olha só, quando a gente está nesse arquivo aqui, que é o nosso arquivo vazio, e a gente pede para obter os dados deste outro arquivo, cadastro.xlsx, o que a gente faz é uma conexão. Isso aqui é bem legal, pessoal. Conexão. E tinha um acento, tá? Vou consertar, ó. Pronto. Conexão. Fiz a conexão e se eu quiser carregar tanto os dados de cadastro de pessoas quanto de veículos, o que vai acontecer? Olha só. Imagine que eu quero de cadastro. Então, esses dados de cadastro vêm para cá. Deixa eu fazer assim, ó. Vem para cá. E os de veículos também. Então, imagine que ele vem também para cá, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar assim, ó. Pronto, foi. Cada conjunto de dados que eu carrego para dentro da minha planilha é chamado de consulta. Consulta. Assim, ó. Consulta. Então, nós temos uma consulta, outra consulta. É importante saber disso? Sim, muito importante. Porque nós estamos num arquivo vazio que quer obter dados de outro arquivo. Então, você conecta neles. Ao conectar, você vai puxar dados para o seu outro arquivo. São consultas. Então, você tem que saber que você tem algumas consultas acontecendo e que cada consulta tem a sua fonte de dados. Olha só que legal que você pode fazer com uma planilha. Você pode pegar uma planilha e apontar para 5, 10 arquivos que você tenha na sua máquina, fazer lá 15, 20 conexões, como se a planilha fosse uma mini ferramenta de BI. Ela lê outros arquivos e no meio do caminho tem o Power Query fazendo o tratamento dos dados. Isso é bem interessante, pessoal. Não é uma mera importação estática. Importei os dados e acabou. Não. Os dados ainda ficam conectados. Então, se os dados aqui da minha planilha de cadastro forem atualizados e eu mandar atualizar a conexão, tudo aqui também se atualiza. Isso é bem legal, tá? Beleza, então você tem que ter essa organização de conexões e consultas. Não sei se ficou muito abstrato, confuso, mas daqui a pouco, na demonstração, acho que vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Ô, Zaina, aproveitar o momento aqui para mandar um abraço, né? Olha só quanta gente legal aí, só os guerreiros e guerreiras estão aqui. Ó, a Kerr está presente, o Frank, o João, Eliane, grande Jefferson está em todas. Ó, legal, o Sérgio aqui disse, ó, vai devagar, Zaina, tá muito agitado, tá muito agitado. Estou com dados, né? Estou com dados. O Caio. Olha quem chegou primeiro aqui. Eu consegui descansar hoje, então... Aí tu tá agitado por isso, Zaina? Tem um pouquinho mais de energia. Tá certo. Aqui o Marcos. O Marcos foi o primeiro boa noite da noite. Foi do Marcos Monjardim. Um abraço, Marcos.
depois chegou o Josivaldo, Mariana, grande Roberto, Rodrigão, Emerson, galera toda aí, viu? Rodrigo Furtado tá em todas, legal, viu? Legal, pessoal. Legal, pessoal, obrigado, viu, pela presença em pleno feriadão. Obrigado aí. Grande mestre César Cupertino, esse Opa. cara vai trazer uma novidade em breve, viu, pessoal? Preparem-se aí, viu? Uma super pós novidade que vai chegar aí valendo. Grande mestre César Cupertino. Ó, o Leandro Zago, colega lá da PC. Zago é amigão. É parceiro, viu? Da tua terra, Jonas. Eu sei disso. Grande mestre. Abração aí, mestre. Eliane, legal. Eliane também. Legal, pessoal. Bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença, tá? Isso aí. Beleza, então esse aí é o tal do Power Query, tá? Tal do Power Query. Agora, deixa eu mostrar para vocês na prática. Vou colocar no chat para vocês. Não precisa baixar agora, tá? Não precisa baixar agora. Ixi, não saiu com link. Ficou estranho ali. Veja para mim, Jonas, se lá no YouTube saiu com um link certinho. Tá bom, deixa eu ver aqui. Ou seja, um link clicável, né? Clicável. Em todo caso, deixa eu abrir aqui para vocês. Saiu. No chat do... Isso, no chat tá direitinho, viu, pessoal? Pode clicar aí que vai abrir o Google Drive com os arquivos que o professor mandou agora aqui. Isso, o que vai abrir para vocês é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu até abrir em outro usuário para simular a visão de quem está assistindo aí. Quando vocês clicarem, vai aparecer isso aqui, ó. Aí cada um desses arquivos, você clica com o botão direito, fazer download. Então tem o cadastro.xlsx e tem o telefones.csv. Botão direito, fazer download. Isso vai lá para sua pasta de downloads. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, pasta de downloads, telefones, CSV, cadastro.xlsx. Recomendo que vocês só acompanhem, tá? Eu vou colocar na área de trabalho só para facilitar. Coloquei na minha área de trabalho e depois quem quiser repetir essas ações, assiste novamente com mais calma, tá? Até porque no final eu vou lançar o desafio e só vai conseguir cumprir o desafio quem fizer todas as etapas. Então, o que eu vou demonstrar agora para vocês é o seguinte. Eu vou criar uma nova planilha, um novo arquivo do Excel, e esse arquivo do Excel servirá para importar esses dois arquivos, o cadastro e o telefones. Deixa eu mostrar para vocês o que tem dentro de cadastro e o que tem dentro de telefones. Cadastro.xlsx, na verdade, são os mesmos arquivos que eu mostrei semana passada. Todos dados fictícios, tá? Tudo dado fictício. Coloca aí bem grande, Jonas. Dados fictícios. Então, ó, tem nome, CPF, data de nascimento, sexo, município. Daí temos uma outra planilha, veja que são duas planilhas, ó, cadastro, profissão. Profissão. Tá aqui. E em profissão, nós temos CPF, uma profissão e um salário. Percebam que na planilha profissão, o CPF não tá legal, né? Não tá legal. Aqui na cadastro, tá no formato que a gente é acostumado. Bacana. Imagine se a gente quisesse saber a profissão de cada uma dessas pessoas aqui, ó. Teríamos que consultar esse CPF que está no padrão com ponto e hífen nesta outra planilha onde tem CPF sem ponto, sem hífen. Não funcionaria essa consulta. Não funcionaria. Porque eu estaria buscando um CPF que está num determinado padrão e aqui está em outro formato. Então não funcionaria. E eu não vou ficar mexendo na planilha do Excel, porque eu vou usar o Power Query. O Power Query vai fazer o tratamento sem alterar os dados originais. Eu só abri o arquivo para mostrar para vocês os dados.
até porque isso também é uma prática importante, né? A gente tem que conhecer os dados quando a gente vai trabalhar com eles. Mas vamos imaginar que a gente está até trabalhando numa cópia, né? Abrindo uma cópia, mexendo, olhando e tal. Aí eu resolvo fazer o tratamento desses dados sem alterar os arquivos originais. Então, vou fechar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês telefone CSV. Vou até abrir com um bloco de notas, igual mostrei semana passada. Ó, telefones.csv. Botão direito. Vou na opção editar, que ele já abre por um bloco de notas. Ó. E aqui eu vejo que eu tenho CPF assinante, código de área, telefone, operadora, data da assinatura. Aí nós temos aqui, ó, CPFs, CPF com ponto de exclamação, com arroba, com porcentagem. Tô vendo aqui que tá faltando o 9º dígito no celular. E esse é o desafio, tá? Já antecipando. Vocês vão colocar o 9º dígito nos celulares, mas eu vou explicar para vocês. Vou orientá-los nesse desafio. Então eu tenho esse arquivo telefone CSV. Não quero alterar diretamente os arquivos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo do Excel e vou importar os dados destes dois arquivos para lá. Então, botão direito, novo, planilha do Microsoft Excel. E vou chamar isso aqui como se fosse a planilha de análise, tá? Análise. Análise, deixa eu colocar com acento, né? Análise.xlsx. Então, esta é a planilha. Pessoal, vou fazer num ritmo mais rápido, tá? Mais dinâmico. Então, eu recomendo que vocês só acompanhem, peguem o bizu, peguem a lógica da coisa e depois repitam, tá? Agora, quem já é fera aí no Excel, quiser fazer junto, beleza. A gente só não consegue dar o suporte técnico, tá? Vamos lá. Então, eu estou com uma planilha vazia e eu quero fazer a importação daqueles dados que estão no arquivo cadastro e no arquivo telefones. No arquivo cadastro, no arquivo telefones. Só fiquem ligados que o arquivo cadastro, deixa eu abrir de novo para vocês verem, ele tem dois conjuntos de dados. Ele tem esse que se chama cadastro e tem um outro, ó, tem esse cadastro e tem um outro que é profissão. Fiquem ligados com isso, tá? Vou fechar aqui. Voltei para minha planilha de análise vazia. E eu quero importar os dados que estão lá naqueles dois arquivos. Então, eu acho que é uma boa ideia a gente dar uma olhada em qual guia. Vamos ver, Jonas, se você sabe. Se você está ligado. Se eu quero importar dados, se eu quero obter dados, qual guia que eu vou? Dados. Muito bem, acertou. Acertou, miserável. Dados. Tá aqui, ó. E nós temos essa área aqui para obter os dados. Então, se eu quiser logo apontar para os dados, ler e fazer a transformação, já está no jeito. Ah, Zaina, eu não quero partir do Excel, eu quero partir do Power Query. Tem essa opção também, ó. Deu iniciar o editor do Power Query. Mas o Power Query sem dados também não serve para nada, tá? Então, o mais lógico é eu partir logo de uma obtenção de dados. Então, eu vou aqui em obter dados de arquivo. Eu vou começar pelo arquivo cadastro. E é um arquivo do tipo pasta de trabalho. Obter dados de arquivo, pasta de trabalho. Clico, navego até o meu arquivo, encontro lá o arquivo cadastro, que no meu caso, só para facilitar a aula aqui, eu deixei na área de trabalho, está aqui, ó, na minha área de trabalho, cadastro.xlsx, e peço para importar. Importar. O que ele acabou de fazer foi estabelecer uma conexão. Até apareceu uma mensagem rapidinho assim, estabelecendo conexão. Ele estabeleceu conexão, leu o arquivo, leu e já trouxe os dados para cá. Pelo menos uma previsão, tá? Então, se você clicar, lembra que tem duas planilhas, né? Cadastro, veja uma previsão aqui do lado dos dados, uma amostra, né, dos dados. E aqui em profissão também, ó. Uma amostra dos dados. Ah, quero levar tanto cadastro quanto profissão. Se fosse só uma planilha, eu já poderia
partir logo ou para o carregamento ou para a transformação. Mas como eu quero os dois, eu vou habilitar isso aqui, ó. Selecionar vários itens. Vi que eu quero os dois, então eu vou marcar as duas caixinhas aqui, ó. E agora é o seguinte. Se você simplesmente carregar, não cliquem aí no carregar, tá? Se você carregar, o que ele vai fazer é jogar os dados para dentro da sua planilha. Legal, de repente você quer isso mesmo nesse momento. Inclusive, se você fizer assim, você consegue acionar o Power Query para esses dados, tá? Porque agora você está criando uma conexão com os dados. Mas, como a gente já está com a opção transformar dados habilitada aqui à nossa disposição, bora lá, né? Então, esse transformar dados, esse botão transformar dados, é que te leva para o Power Query. Beleza? Então, vamos clicar aqui em transformar dados. E quem aparece na nossa frente é o fantástico Power Query. Pessoal, isso aqui é um outro ambiente. Olha só, deixa eu até colocar lado a lado para vocês verem. Deixa eu colocar lado a lado aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui, esse outro não deu, mas uma hora eu consigo. Agora deixa eu pegar... Ah, tá. É que eu não consigo mexer na planilha que está atrás. Mas percebam que a minha planilha da análise, aquela planilha que está vazia por enquanto, é um programa e o Power Query é outro, ó. Ele está aqui, ó, solto. É outro programa. Inclusive, se você olhar na barra de tarefas, deixa eu ver se aparece os dois aqui. Engraçado, para mim não apareceu. Bom, mas dá para enxergar aqui, né? Que tem um outro programa trabalhando. E qual que é a lógica? Você trabalha aqui e quando quiser que esses dados alimentem o Excel, você vem neste botão aqui, ó, nesse cantinho. Fechar e carregar. Claro, não vamos fazer isso agora, porque como a gente abriu o ambiente de tratamento, vamos fazer algum tratamento. Cada conjunto de dados se torna uma consulta aqui do lado, ó. Uma consulta. É assim que o Power Query denomina, e inclusive no Excel também será chamado como consulta. Cada conjunto de dados é uma consulta. O meu arquivo análise, lendo o arquivo de dados, é uma conexão. Mas como eu trouxe dois conjuntos de dados lá de dentro, cada um desses conjuntos de dados é uma consulta. Se meu arquivo de dados tivesse 10 planilhas e eu quisesse carregar as 10, eu teria uma conexão com o arquivo e 10 consultas. E eu não sou obrigado a pegar os 10, né, as 10 consultas. Ah, eu tenho um arquivo com 10 planilhas, mas eu só quero 3. Aí você seleciona as planilhas, ou nesse caso, as tabelas, né, ou consultas que você deseja. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui no Power Query. E aqui dá para fazer um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Só para aquecer, vamos ver uma coisa básica. Que é a gente fazer alguma substituição de um texto, de um caractere. Então vamos pegar essa coluna sexo e alterar o que é M, a gente vai colocar como masculino e F como feminino. Como se faz isso? Você seleciona a coluna e geralmente você tem 2 lugares, 2 ou até 3 lugares para acionar o recurso, tá? Então, nesse exemplo aqui, em que eu quero fazer uma substituição de valores, eu tenho essa opção logo na guia página inicial, nesse botãozinho aqui, ó, substituir valores. Já é uma opção. Beleza? Uma outra é arriscar com o botão direito, né? Famoso botão direito. Botão direito sobre a coluna, substituir valores. Tá aqui também. De uma forma ou de outra, você chega nesta funcionalidade. Eu vou clicar, ó, substituir valores. É como se fosse aquele localizar e substituir. Jonas, por gentileza, você pode mutar o seu microfone?
Tá dando um retorno aqui. Pronto? Fechou? Beleza, obrigado. Então, olha só, pessoal. Aqui é igual aquele localizar e substituir. Deixa eu até fazer igual eu fiz na semana passada. Assim, ó. F, eu vou trocar por feminino. F por feminino. Vou apertar OK. Não vou apertar ainda porque eu quero que vocês observem um negócio. Aqui do lado direito, nós temos uma área que mostra as etapas que foram aplicadas. Quais ações a gente executou. Então, quando apertar o OK, vocês vão perceber que vai surgir mais uma etapa aqui, ó. Apertei OK, surgiu, ó, valor substituído. Foi uma etapa de transformação. E funcionou, ó. Onde era F, virou feminino. Muito importante você ter esse controle, essa noção das etapas que você vai executando no tratamento. E a sequência delas é importante, tá? Vou fazer a próxima agora, que é trocar M por masculino.